Boa noite, meus filhos. Pode falar abençoe a todos, tudo bem? Vamos lá, crianças, para mais uma noite de aprendizado, mais uma noite de respostas, perguntas e respostas. Sempre mantendo aquele adendo onde, para que vocês possam abrir a mente de vocês, a mentalidade de vocês, para poder compreender a melhor forma disso tudo que a gente vai estar explicando aqui, tá bom? Eu gostaria muito que vocês realmente, em algum momento, vocês pudessem assistir cada uma dessas respostas. O intuito desse vídeo é vocês repassarem eles quantas vezes necessárias, para que vocês possam ser um aparelho cada vez melhor, um aparelho cada vez mais evoluído para a própria espiritualidade de cada um de vocês, tá bom? Uma boa noite e vamos lá. A Lara perguntou: o que significa ânsia de vômito depois que desincorporar? Ânsia de vômito, minha filha. É porque não tomou Dramin. Criança, ó, vamos lá. Ânsia de vômito, né? Náuseas ou passa. Eu aprendi há muitos anos atrás que a gente tem um nomezinho que chama passamento, né? Quando a gente tem alguns passamentos no desincorporar é natural, porque existe aí todo um desprender de energias, uma energia misturada com a nossa, e isso acaba mexendo com o nosso organismo. Como se evitar esse passamento? Preceito, né? O preceito ele está aí justamente para isso. É preceito energético, você não pode ficar entrando em hospital sem ter a devida necessidade, cemitérios, etc., baladas, etc., etc., por questões da energia. Preceito de tudo aquilo que é consumido, entre bebidas alcoólicas, carnes, etc., etc., para que o seu organismo esteja mais leve, etc., etc. E a questões sexuais, uso de drogas, etc, etc. Muito por conta disso, porque quando a gente desincorpora, há um passamento, né? E esse passamento tende a ser pior quando a gente está ali com o nosso corpo não exatamente adequado. Tá bom? Tá alimentado também, né? Não dá pra você incorporar com fome, fraco, porque a pressão vai cair, tem um desgaste energético, querendo ou não, e o corpo cobra. Vai desincorporar, vai estar tudo aquele cansaço, aquele desgaste realmente energético, e a pessoa vai passar mal. Uma dor de barriga, uma ânsia de vômito, tá com o estômago vazio, não comeu nada, É enfim. exatamente isso também, E né? banho Isso de erva também, né? Antes da muito janta. muito bem pensado. Você ter aí você trabalhar com fome ou totalmente desgastado, etc, etc, isso pode provocar um passamento também, porque o seu corpo não está bem para aguentar um esforço. Incorporar exerce esforço físico, porque tá usando a sua matéria, tá bom? A Auriane perguntou: na nossa religião, nós rezamos para o nosso orixá Ori? Sim, filha, sim, sim, nós rezaremos para o nosso orixá Ori em algum momento, tá bom? O pai não vai te explicar fundamentalmente qual seria a oração, ou etc, etc, mas dentro do trabalho do pai, dentro do trabalho que o pai faz, como zelador espiritual, em alguns momentos o pai tem que sim fazer esse tipo de oração. Lembrando, filha, que qualquer oração recai sobre todos nós, inclusive o nosso orixá Ori e todo o restante. Então, rezar faz parte de todo um processo evolutivo, faz parte de toda uma vocação religiosa, né? O conceito básico de uma religião é a oração. Então, quando você reza, automaticamente você está rezando para tudo que envolve a sua existência, inclusive teu orixá Ori. Mas tem rezas específicas sim, que em algum momento o pai vai estar fazendo junto com vocês, quando necessário. Tá bom? A Tainá: qual a diferença entre Buri e o Amansi? Em que momento são indicados? Boa. Olha, o momento, Tainá, é sempre por necessidade, tá bom, minha filha? É sempre na necessidade. Não existe um momento assim, existe a necessidade de fazê-los, tá? O buri, ele não é uma prática ali muito, muito conceitual na Umbanda. É mais provindo ali do candomblé e etc, etc, né? Mas sim, a gente faz buri na Umbanda, sim, se necessário, tá bom? Só contextualizando um pouquinho aqui, buri é você dar comida para o orixá Ori, é você trabalhar diretamente com o orixá Ori. Então, às vezes é necessário, tá bom? Vai, dependendo da situação, o buri será o melhor caminho a ser indicado. É o que o pai pode explicar por enquanto sobre o buri. Referente sobre o Amansi ele é um banho coletivo, minha filha. Aí sim, a gente está falando muito, muito da Umbanda, né? Ele é um banho coletivo, que ele é feito uma ou duas vezes por ano, na maioria das vezes. E ele é um banho sempre com ervas de Oxalá e de Iemanjá, tá? Porque é referência ao Pai Maior e Mãe Maior. Lembrando que tem as exceções. Por exemplo, Buri de Xangô para filhos de Xangô. Buri de Oxóssi para filhos de Oxóssi. Mas o Buri é Amansi. aquele banho Amansi.
Desculpa, o Amanci é aquele banho que é para todas as situações, todas as finalidades. Ele é coletivo, não só pelo número de pessoas, mas pela quantidade de necessidades também. Tá bom? Próximo. Tainá. O que é exatamente assentar um guia e quando isso se faz necessário? Filha, o pai vai ver se o pai entendeu o que você quis dizer. Assentar, o pai vai levar para o lado do assentamento, né? Então, na Umbanda, né, a gente faz assentamentos de Exu, faz assentamento de Pombogira e sim, faz assentamento de guias também, tá? Quando vai ser necessário? De acordo com toda a premissa que você tem na sua vida espiritual, existem momentos onde a sua estrutura tem que se aumentar ou obrigatoriamente ela será aumentada, tá? Então, primeiramente a gente vai trabalhar o assentamento do eixo de frente do guardião, tá? E isso em algum momento vai acontecer com todos, né? Necessariamente. E aí a gente passa para pode acontecer o assentamento para a pombogira, o assentamento para um guia-chefe, o assentamento, no caso, para um preto velho, enfim, pode acontecer independente. Agora, assentamento para guias, necessariamente para guias, é muito mais comum você ver quando há necessidade da abertura de uma casa e etc, etc. Aí você vai ter um assentamento especificamente de um guia, tá bom? Dificilmente você vai ver um guia de uma matéria sentado, um guia de um médium aceitado, sem que ele tenha a própria casa dele, a menos que ele tenha um espaço adequado para fazer uso e cuidado de toda essa estrutura, tá bom? Tainá. Quais as causas que podem causar um bloqueio na incorporação ou na conexão com os guias? As causas que podem causar o quê? Tô imaginando ela falando. Então, tipo assim, sabe qual que é as causas que pode causar Não, aquele A negócio? Tainá falaria assim, a causa que pode causar... Ai, pai, você entendeu? Que pode causar bloqueio de quê? Bloqueio na incorporação ou na conexão com os guias. Filha, vamos entender assim, ó. Se a gente entende que um guia, né, ou a entidade, ela é espírito, é energia propriamente dita, o que bloqueia a energia, né? Tudo aquilo que não deixa a energia ser conduzida. Para a gente poder incorporar, a nossa faixa vibratória tem que estar ok, nosso perispírito, toda a nossa energia, nossa explanação energética tem que estar adequada para isso, etc, etc, etc. Para que a incorporação aconteça. Então, nós temos uma tentativa de elevar o nosso estado vibracional, nossa faixa vibracional. Eles, mais evoluídos, eles abaixam um pouco e aí haja a sintonia, vindo a conexão, tá? Para que isso bloqueie é quando você não consegue elevar. Quando você não consegue elevar? Quando você está com algum tipo de preceito quebrado, seja mental e etc, etc, ou dependendo das suas próprias atitudes. Lembrando, filha, que você vai trabalhar a sua incorporação não é na hora que você está dentro do terreiro, é na hora da sua vida. Porque as suas atitudes, as suas escolhas, o seu respeito, né, com o ser humano, com os teus, que seria sua mãe, teu pai, a própria Ana, teu irmão, teus avós, enfim, os teus. O respeito com eles é primordial para que você chegue aqui com um respeito íntegro, tá bom? A gente respeita primeiro o que está dentro para depois a gente buscar o que está lá fora. Assim acontece com a incorporação, tá bom? Tudo que a gente faz na nossa vida passa batido por muita coisa, menos pelas nossas entidades. Entendeu, minha filha? Então, se você for um bom ser humano lá fora, a incorporação vai ser consequência. Beleza? Tainá. Como a energia de outras pessoas podem se alojar no nosso campo espiritual? Pagando aluguel. Depende do tipo de contato, né, minha filha? Mas vamos lá, ó. É. Mas vamos assim, ó. A gente não pode ter dó, porque quando a gente tem dó, a gente traz para dentro de nós aquela situação, tá? Então a gente tem que ter compaixão, a gente tem que ter cumplicidade, a gente tem que ter discernimento, a gente tem que ter humanidade, a gente tem que ter humildade, mas a gente não pode ter dó. Porque ter dó é complicado, porque a gente traz para nós uma dor que não é nossa, traz para nós uma energia que não é nossa. Uma outra coisa que faz que essas energias acabam se misturando é quando a gente deixa de viver a nossa vida para viver a vida do outro. Nossa, as coisas do outro são melhores, nossa, o outro incorpora melhor, nossa, o outro é isso, o outro é aquilo. Mas e você? O que você é? Como você incorpora? Então, assim, é você focar mais em você do que em outro. Agora, quando a gente foca mais no outro, ou a gente
se deixa se envolver pelas situações do outro, aí a energia se mistura por completo. Por completo mesmo, tá, minha filha? Taina, como diferenciar o que é da entidade e o que é da cabeça do médium? Ah, boa Todo pergunta. mundo se pergunta isso. Primeiro, vamos contextualizar uma coisa aqui, filhota. Essa pergunta não faria sentido se o que está na cabeça do médium é algo puro. É algo simples, é algo verdadeiro. Por exemplo, você aprende através dos seus estudos, através disso, através daquilo, que um guia trabalha com energia X, precisa de uma vibração, precisa disso, precisa daquilo, e você está incorporado e pensa nisso, o objetivo é o mesmo. Então, maravilha, top, você acerta nos dois. Agora, para assuntos mais aleatórios, né? Vamos falar, dar um exemplo bem básico aqui no que se refere a um ponto arriscado. Como que eu sei que aquilo que está sendo riscado é o guia ou sou eu que estou riscando aquilo que eu estou imaginando? Muito simples, minha filha. Quando a gente vai riscar, a gente tenta fazer o correto. Mas o que, que é correto para nós? Aquilo que a gente sabe. Só que aquilo que a gente sabe está alienado pela nossa limitação. Então, geralmente, a entidade ela vai riscar pouco, só que com profundidade. Nós tentaremos fazer algo completo para fazer, porque nós não temos essa profundidade de conceitos ou de conhecimento. Entendeu mais ou menos, minha filha? Então, assim, na dúvida, estou dando um exemplo de riscar um ponto. Na dúvida, incorporou? Deixa a mão encostar no chão e vai pensar o porquê que você está no terreiro, por que você é um bandista, por que você tem fé na entidade. Pense em coisas maravilhosas, pense em coisas boas. Pensa, no seu caso especificamente, como que uma menina que escolhe ser um bandista e hoje parte da família tem um orgulho enorme, a outra parte está aprendendo a gostar, está aprendendo a não só concordar, como admirar a sua opção. São coisas que você pode usar na hora da incorporação, tá? Eu estou dando exemplo do ponto riscado, mas isso se refere na hora de interagir, você estando incorporado, interagir com alguma outra entidade, etc, etc. Deixa eles trabalharem que eles vão dar conta do recado, sem sombra de dúvida. Tá bom? Taina? É a última, eu acho. Dá, Tainá? É. Qual? Exu é Taina. Qual a importância dos Exus na abertura dos trabalhos? Olha, minha filha, não... eles são os guardiões. São chamados sentinelas, né? São os nossos guardiões. Mesmo que não fosse importante, mesmo que não fosse necessário, ainda assim eu faria, porque Exu para mim é pai, né? E eu não vou dar a bênção para um filho se eu não pedir a bênção ao meu pai primeiro, tá? Então, assim, mas especificamente falando, né, até teologicamente falando, você abre os trabalhos pedindo a proteção, porque pensa com você. Você reúne um número de grupo de pessoas que vai trabalhar sobre o sobrenatural, vai trabalhar sobre as questões místicas e ritualísticas e etc, etc, fazendo e vivenciando coisas que muitos deles nunca fizeram na vida, e você ainda precisa fazer com que todos vão para suas casas bem. Então isso requer uma responsabilidade, e mais do que uma responsabilidade, um cuidado muito grande. E aí a gente pede o auxílio dos nossos amados guardiões para que a gente tenha toda essa proteção necessária para que os trabalhos corram da melhor maneira possível. Tá bom? Não é Taina. É. Seu Carlos. Carlos? O que é preciso para se tornar um bom médium, um bom cristão? Poxa, filho, bacana a pergunta, parabéns, hein? Filho, para você se tornar um bom médium, ou um bom cristão, que eu acho que os dois meio que se entrelaçam em algum momento, né? Porque um cristão que não é um bandista, ou candomblessista, ou espírita, ou espiritualista, um cristão ainda assim, ele é um médium. Porque ainda assim ele ama teu próximo como a ti mesmo, porque ainda assim ele faz da vida dele o melhor que ele pode fazer para ele, para os dele, e quem sabe até para os demais. Então isso já é um médium de respeito. Para você ser um bom médium, um bom cristão, é você amar teu próximo. É você entender que aquilo que você passa, seja de positivo ou negativo, faz parte de um processo, faz parte de um conteúdo, onde a lamentação não pode ocupar o espaço de uma oração, né? Onde o reclamar não pode ser maior do que o agradecer, né?
Acho que é a partir dessas premissas assim, e claro, lembrar sempre, nada pode mais do que Deus. Nós temos Deus, nós temos nossos orixás, temos toda a nossa espiritualidade, nossos mentores, caboclos, guias, temos todas as nossas esquerdas, mas nós também temos nossos semelhantes, tanto encarnados como os desencarnados. Então, quando a gente passa a perceber o nosso papel nessa terra e o quanto é fundamental os outros para nós, a gente já está sendo um bom médium, um bom cristão, um bom religioso. Tá bom, meu filho? Que parecia aquelas orações de início de giro agora. Mas é uma pergunta muito boa. Pode, seu Carlos? Qual a postura ideal que devemos manter diante a sociedade dentro e fora do terreiro? Bom, filho, boa, boa. Mais uma vez, muito boa. Então vamos lá. A postura ideal, né? A postura ideal é a gente encarar a Umbanda como sagrada, porque isso ela é, né? E então a Umbanda ela é sagrada, ela não é feira, ela não é para ser vendida, não é para ser dada. A Umbanda ela é para ser herdada, herdada através de um esforço, dedicação, através de um discernimento, através da humildade, da caridade, de fazer bem sem olhar a quem. Então, quando você expõe de alguma forma, você está meio que fora daquele conceito teológico, daquele conceito doutrinário que a Umbanda rege, tá bom? Então, assim, a postura que a gente precisa ter é aquela postura de da gente sempre entender que aquilo que nós passamos é necessário, então aquilo que o outro passa também é necessário o outro passar, fazendo com que a gente seja incapaz de julgá-lo ou discriminá-lo, fazendo com que a gente tenta ser capaz de entender que ele, nosso irmão, que esteja agindo ou errando de alguma forma, ele tem a sua certa limitação e por isso ele está fazendo daquela forma. Se a gente pensa assim, meu filho, a gente passa a ter uma postura de compaixão, de discernimento, porque a gente passa a entender e não julgar, ou procurar entender naturalmente. Obviamente que nós somos errantes, a gente erra o tempo todo, às vezes mais erra do que acerta, às vezes erra para acertar, às vezes acerta para não errar, mas a gente sempre vai acabar cometendo alguns erros. São erros que não podem passar batidos, mas com toda certeza absoluta, cada um paga aquilo que faz pela lei do retorno, pela lei da luz maior, pela lei de Deus. Então, naturalmente, a nossa postura como médium e como ser humano é uma postura sempre de amor ao próximo, sempre de humildade, para que a gente consiga seguir o nosso caminho bem tranquilo. É porque é isso que é Umbanda, né? Humildade, simplicidade, caridade. Amor ao próximo, né? É. Lara, Qual é o banho ideal para uma pessoa que se sente muito culpada pelos seus atos errados, ou não? Tipo, seus atos que estavam errados ou não, mas a pessoa está se sentindo culpada. tá, então vamos centralizar assim, tá, minha filha? Banho para culpa. Qual um banho bom para culpa? Não é isso? Filha, a gente temos o nosso Pai Maior, nosso Pai Oxalá, que é o Pai da Misericórdia, né? Então, assim, Eu ia falar peia. todos os banhos relacionados ao nosso Pai Maior são sempre banhos que vai trazer e vai aliviar muito a nossa culpa. Uma erva específica que eu gosto muito para trabalhar essa questão da culpa é uma erva chamada Angélica Nacional. Desculpa, filha. É uma erva chamada Angélica Nacional. É uma das ervas que eu acho sensacionais para que se trabalhe toda essa questão da culpa, tá bom? Pode ir pro próximo? Henrique. Henrique? É. Kátia manda a pergunta por ele. Uhum. Eu devia estar ocupado. Por que a vela começa a soltar fumaça preta e chora ao mesmo tempo? O Henrique está perguntando. Olha, nós temos a questão física e a questão espiritual. Questão física. Não compra comigo. Oi? Não compra comigo a vela do defeito. A, Ah, que- desculpa, é que eu já tô a que- atacada. a questão física qual seria, né? A questão física a gente sabe que o fogo, fisicamente falando, né? O fogo ele se alimenta do oxigênio que está ao seu redor, por isso que ele fica em plena combustão e o pavio serve como caminho ali para que ele se mantenha. E claro que tem o auxílio da parafina sendo derretida. Isso é físico. Então, quando de repente, dando um exemplo, um ar com uma poluição, passa um carro, você acendeu uma vela na porta da sua casa, ou aqui na porta do terreiro, passa um carro soltando uma fumaça aí do motor, na hora que pegar ali em contato com a vela, vai mudar a cor da chama naturalmente, a cor da fumaça. Ok? Então, temos questões físicas. Espiritualmente falando, tanto quando a vela chora, quando ela solta algum tipo de fumaça, etc, etc, é sempre porque está tendo algum tipo de função maior, digamos assim. Porque quando a gente acende uma vela, olha, eu vou acender uma vela para o meu Exu. Não.
Você vai acender uma vela para que teu Exu te ilumine, porque ele tem a luz dele. Vou acender uma vela para o meu anjo da guarda. Não, você vai acender uma vela para que ele ilumine seus caminhos. E assim sucessivamente. Então, quando a gente acende uma vela para uma entidade, aquela entidade vai fazer algo para nós, às vezes esse algo tem que ser um pouco mais enérgico, um pouco mais energia, um pouco mais limpo, um pouco mais limpeza, e aí pode causar esses efeitos, tá bom? É uma questão de energia. Popularmente falando, o guia tá tendo mais trabalho, né? Popularmente falando, tá tendo muito trabalho. Mas às vezes é trabalho para o bem, tá? Que fique bem claro. Nossa, então estão fazendo coisa ruim contra mim. Não, não Isso não necessariamente. tem- De repente você tá para ser promovida, de repente tá para receber uma notícia muito boa, e aí tá fazendo todo um trabalho de respaldo e cuidados e para que aquilo aconteça com tranquilidade, por exemplo. Fernando, como saber se a entidade aceita a firmeza ou oferenda pela chama da vela? Fernando! Eu tô olhando para cá e o Fernando tá ali, tá, gente? Fazer um Vamos delay lá. aqui. Fernando, como saber pela chama da vela? Vamos fazer o seguinte? Vamos deixar esse negócio da chama da vela para um outro momento? Mas o pai vai te ensinar exatamente como você vai conseguir saber, tá? Quando você fizer algo, você for entregar algo, você respira fundo e tenta se conectar com o seu sagrado, com aquilo que você tem dentro do peito. A gente chama de coração. Pergunta para o seu coração, para a sua consciência, se está tudo bem. Avalia como é que você está como filho, como é que você está na escola, como é que você está na sua vida, com os mais velhos, com todo o seu entorno. Porque aí você vai entender se o orixá, a entidade, realmente aceitou aquilo de muito bom grado. Entende, meu filho? Tem diferenças que quando a gente vai fazer um prato, vamos colocar assim, eu sou filho de Iofá com Oxóssi, eu vou fazer um prato para Oxóssi, eu tenho duas situações. Eu posso fazer um prato para Oxóssi no momento, para pedir algo, eu posso fazer um prato para Oxóssi para agradecer algo. Mas mesmo quando eu vou pedir, ou mesmo quando eu vou agradecer, a primeira coisa que o Oxóssi vai avaliar é que tipo de ser humano que eu estou sendo. Para ele entender se o meu pedido é embasado com merecimento ou se o meu agradecimento é embasado com orgulho. Entende? Então, assim, a forma de você entender se a entidade aceitou é o que você sente. É como você está se sentindo com tudo isso. Tá bom, meu filho? Lara, como saber se eu estou passando por uma batalha espiritual? Muito simples, minha filha. Muito, muito simples. Você é devota? Vamos supor que você seja devota de o nome de um orixá. Qualquer um. Oxalá. Oxalá. Você é devota de Pai Oxalá. Mas a sua devoção não é porque ele é o Pai Maior. É, sei lá, alguma experiência mediúnica, né? Enfim. Ou alguém que incorporava um caboclo de Oxalá e você teve aquela. Sempre foi devota a partir Aproximação, disso, né? né? Coisas do tipo, né? Em algum momento, não sou devoto, não tá fazendo sentido, sei lá, não quero, não tá legal. Então aquilo que é sagrado e puro para você passa a não ser tão legal assim. Por exemplo, um outro exemplo, tá? Você vai pra gira, você fica ansiosa, você guarda preceito, você se aplica, você tenta fazer o seu melhor, e você se emociona, e você se entrega, e faz isso, faz aquilo, e de repente não tem vontade de ir pro terreiro. De repente você só não vai. É tanto que você começa a criar motivos para poder não ir, para que aqueles motivos se tornem pareçam tão reais ao ponto de você criar coragem de chegar no seu pai de santo, na sua mãe de santo e falar, olha, não vim pro terreiro por causa disso. Quando na verdade você realmente não queria. Ou quando você comemora, quando surge algum tipo de compromisso que justifica a não ida ao terreiro. Isso pode ser um tipo de batalha, meu filho, tá? Uma batalha espiritual ela vai acontecer com a gente sempre quando a nossa fé será contestada, mas ela passa a ser contestada por nós mesmos, independente do que a gente esteja passando. Tem um ditado que diz que a fé é inabalável, e de fato ela é. E de fato ela é. Ela somente passa a se abalar quando a gente passa por algum tipo de atribulação, algum tipo de interferências, né, digamos assim. Tá bom, criança? Próximo. Eu vou ler do jeitinho que tá aqui. A Lara. Uhum. Se a pessoa demanda contra a vida de uma pessoa e essa pessoa não merecer isso, essa demanda volta para a pessoa que demandou? Eu fiquei na pessoa. Qual dos pessoas? A filha, não, o pai entendeu, ele tá brincando.
Vamos lá, Laninha. Peraí. Agora eu me confundi de verdade. Vamos supor, se eu fizer a macumba para alguém, se aquilo volta para mim, é isso? Você fez pra mim, mas eu não mereço. Isso Tá. volta diretamente pra você? Ah, legal, legal. Filha, vamos lá. Quem fez vai pagar. Existe a lei do retorno. Então, se você fez, você vai pagar. Existe a possibilidade de você ter êxito naquilo que você fez? Total. Se a pessoa de lá merecer. Tá? Então, total. O êxito, sim. Mas que tipo de êxito? Né? Eu só quero que aquela pessoa perca o emprego. Tá, se aquela pessoa merecer perder o emprego, talvez ela perderia sem você fazer nada. Mas você fazendo vai ser cumprido, sim. Mas você entende que isso você vai pagar, você vai sentir na pele. E não vai sentir na pele, às vezes, na hora que você está fazendo. Vai ser na hora que você mais precisa daquele emprego. Vai ser na hora que vai mais fazer você sentir aquele ato que você fez. Aqui se faz, aqui se paga. Seja para o bem ou para o mal, seja nessa vida ou na próxima. Então existe o retorno. Tá bom, minha filha? Quem deve paga, quem merece Quem recebe. deve, paga. Quem merece, recebe. Léo, a energia de uma pessoa pode ser passada somente pela sua presença? Como só de estar perto de um objeto, ele pode já ser contaminado com a energia da pessoa. Ou há de fazer algum contato físico para passar energia? Tá, vamos lá, Léo. Assim, ó. Eu estou passando perto desse livro. Se só de eu passar perto eu já contaminei esse livro com a minha energia, querendo ou não, ou eu tenho que tocar para isso acontecer, certo? Vamos lá. Vamos dar um exemplo como se esse livro fosse um patuá, tá? E é um patuá que ninguém pode tocar. Ninguém pode tocar. Então esse patuá é meu, serve para me proteger, o pai mané que me deu para me andar para onde eu for, certo? Se ninguém tocar nesse livro, por mais que contamine, e pode ser que contamine a energia, ainda mais se o patuá for realmente esse trabalho de canalizador, né, de filtrar e etc., ainda assim esse patuá pode ser limpo e não vai ter problema nenhum. No caso de um patuá, que é um elemento consagrado, aí sim, se a pessoa tocar, meio que quebra toda essa proteção, aí tem que ser levada no terreiro novamente para que esse patuá seja cruzado de novo. Entendeu mais ou menos? Então é mais ou menos dessa forma. Agora o pai vai te explicar uma outra situação também de energia. A energia, Léo, ela não é passada com contato físico, tá? Quando a gente toca, a gente não está passando energia. Quando a gente toca, a gente está passando contato e não comunicação. Beleza? Então vamos supor assim, ó. Quando vocês estão incorporando e o pai fizer assim para a incorporação de vocês, Monte Vênus, primeiro que eu estou respeitando o que está acontecendo, e segundo, através do Monte Vênus, estou emanando energia para facilitar o processo. Ok? Então a energia ela é emanada. Não é o toque que vai fazer a energia chegar lá mais ou menos, tá bom, meu filho? Então a energia ela vai ser emanada, tá bom? No caso do pó de pemba, por exemplo, o pó de pemba a gente rala a pemba, adiciona um outro elemento ali, algumas coisinhas ali, e aí o pai vai cruzar o pó de pemba para que ele possa estar consagrado ao ponto. Quando o pai cruza, ele cruza com a energia. Então não toca diretamente no pó para cruzar, é através da energia, tá bom? Agora, voltando no exemplo do patuá, só para ficar muito bem explicadinho, se você tem um objeto consagrado, tá? Ele está ali consagrado, é um patuá ou é algum presente, alguma coisa que é seu. Uma caixinha de coroa, se você fosse coroado, por exemplo. De passar perto, pode ser que contamine sim, mas às vezes um paninho com alfazema, alguma coisinha vai limpar aquele contamínio, aquele contágio, né? Agora, a pessoa tocou, aí pode impregnar, tá? No caso de ter impregnado, aí naturalmente você precisa fazer uma limpeza mais densa, e aí procura a gente que a gente vai fazer essa limpeza, ou até mesmo o guia, se for o caso de um patuá, tá bom? Próximo. Gente, eu vou pedir licença aqui nas respostas um pouquinho, que o Léo está aqui presente, nós estamos com alguns irmãos de vocês aqui presentes, e o Léo surgiu uma dúvida para ele na cabeça dele agora, tá? Ele vai fazer a pergunta aqui. Vem cá, Léo. Ele vai ter que vir até aqui para sair a voz no microfone. O senhor tava falando muito de Orixaori, essas coisas, eu comecei a me perguntar. Qual a diferença do Orixaori pro mentor espiritual, o anjo da guarda? Qual a diferença? Poxa, Volta. Volta pra lá. É Gostei. brincadeira. Não, não, vem cá, o pai vai te responder daqui, com você aqui do ladinho. Vamos lá. Criança, ó.
Orixá Ori. Imagina que tem um orixá que está dentro da sua cabeça. Orixá Ori. Imagina como se fosse um porteiro da espiritualidade. Aquele que deixa passar isso, passar aquilo. Tá? Um mentor. Ou o anjo da guarda, né? Enfim. O mentor espiritual é aquele que vai reger toda a nossa existência. Aquele que vai... Ele tem um trabalho, logicamente, na nossa infância, antes da gente ter a chamada libertinagem, a chamada maldade ou malícia, ele vai estar muito, muito mais próximo de nós. Comumente, antigamente, era comum ele estar muito, muito ligado a gente até os 7 anos de idade. Hoje em dia, com as crianças de hoje em dia, com 3 anos de idade já... Só na gravidez. Mas assim, o trabalho muito específico que eu posso falar do anjo da guarda, ou do nosso mentor propriamente, é o quê? Que quando a gente dorme, nosso espírito é plenado pelo nosso corpo, e é o nosso mentor que faz esse trabalho de respaldo, restauração e a proteção de tudo aquilo que está envolto. Então é aquele que nos acompanha, que nos instrui, que nos direciona para muitos lugares, etc, etc. O mentor, né? É o nosso mentor. O nosso orixá é aquele que está dentro da nossa cabeça. A outra seria a coroa? Não, era só esses dois, né? Era só esses dois. Tá bom, pode ir lá. Ficou bem explicado? Uhum. Ótimo. Próximo. Próxima pergunta? Tia Patrícia. Bruxa. Não é do 71. Léo, você come a comida dela. É da Pucarana. Todos os dias. É a bruxa da Pucarana. Vamos lá. A ligação entre os chakras e os orixás se dão somente pelo uso de seus elementos para equilíbrio ou existe alguma ligação a mais? Tia, energia. A ligação principal entre um orixá e um chakra é a energia, né? A vibração. Por exemplo, você tem um chakra ali, um orixá que corresponde a determinado chakra, o exemplo de Oxalá, com o coronário, e assim sucessivamente, tá? Mas é uma questão de energia. Vamos supor assim, tia, que você está passando por algum problema, sei lá, algum problema com a alimentação. Tá com o mercado, não sabe? Quando a conta do mercado não fecha e tá complicado, você quer fazer aquela compra de mercado que você tá acostumada, mas tá difícil a situação. Sei lá, você tá com esse probleminha, você precisa resolver. Esse problema se aumentando vai causar um certo desequilíbrio em você, né? Porque é um problema que ele tá te angustiando, etc, etc. Vai estar desequilibrando teus chakras, né? Então, necessariamente, você tem Oxós, que é o pai da fartura e da prosperidade. Você faz uma boa de uma oração, ou mesmo que você não chegue a fazer essa oração, mas você ser um ser humano, com amor ao próximo, tudo certinho, bonitinho, uma pessoa do bem, e etc, etc. Aí vem o Oxós com todo o teu axé, e te dá aquele banho de energia, fazendo com que os seus chakras se equilibrem por completo, você se sinta melhor e as coisas passem a acontecer de uma maneira mágica, e posso dizer milagrosa. Então, assim, a principal associação entre o chakra e o orixá é a energia. A gente pode fazer a ligação entre ambos, através de alguns elementos, por exemplo, pedras, ervas, incensos, entre outras questões. Algumas cores, né? Também pode associar bastante. Tá bom, filha? Mas foca mais na energia, tá? Carolzinha. Qual o motivo de bater cabeça no final da gira? Vai, vai. Aos pés de nosso Senhor, vai bater cabeça, filhos, que Oxalá mandou. E Cal conheciam pra aquela historinha. Então, acho que, mas a música já diz, né? É assim, minha filha, a gente bate cabeça primeiro para reverenciar, né? E depois para agradecer. Há muitos anos atrás, meu pai aprendeu que toda vez que a gente faz assim uma entidade, a gente coloca o nosso Ori ao Pai Maior, ao Pai Oxalá. Então a gente bate cabeça falando, meu pai, o Senhor é dono dos meus caminhos. Tá bom? Então você tem várias interpretações teológicas e tal, mas basicamente, para entender de uma forma mais clara, assim, é mais o agradecimento, é mais uma gira, entrega espiritual, é mais uma data onde você conseguiu professar a sua fé, lembrando, minha filha, que hoje, graças a Deus e a todos, pela luta de muitos, nós podemos ter um terreiro onde a gente pode professar a nossa fé da nossa maneira, né?
Mas em outros tempos isso não foi bem assim, não foi assim, e muitas pessoas sofreram muito por ter a sua fé, tá bom? Por isso que a gente agradece tanto. Né, eles sofreram para a gente poder estar aqui hoje, né? Se não fosse esse povo sofrer, se lascar É, todinho no passado, a gente não tava é por aberto, isso, não ia poder. exatamente, é por isso que é muito importante nós como os umbandistas lembrar como a Umbanda surgiu, a gente sempre colocar isso, sempre trazer essa premissa e levar adiante, para que os novos umbandistas saibam que a Umbanda não aconteceu num passe de mágicas, que houve muita luta, houve muita coisa, e há ainda muita luta, né, para que todos saibam. Existem assembleias que são feitas, existem encontros interreligiosos que são promovidos, e até na política, às vezes a gente tem algum irmão ali representando e brigando pelos nossos direitos, justamente para que a gente possa professar a nossa fé. E em termos de toda essa permissão e de todo esse axé, a gente vai e agradece no final da gira. Obrigado, meu pai, por poder professar a minha fé. Tá bom? Tainá. Como o transe mediúnico pode ser voluntário ou involuntário? Filha, como ele pode ser voluntário? Através de técnicas, né? O que é um transe mediúnico? É quando você se entra em transe, e transe é basicamente um alelo entre a dimensão carnal e espiritual. Estou falando de transe mediúnico. Você tem alguns outros tipos de transe ocasionados até por alguns problemas neurológicos. Mas transe mediúnico é um contato com a espiritualidade, né? Então, assim, um transe mediúnico, ele pode ser intencional. Existem técnicas que você pode desenvolver ali para você se colocar em transe. Tá bom? Pai, quais são essas técnicas? Aham! No momento certo a gente vamos estudar isso sim, com toda certeza, tá bom? A questão involuntária já fica mais apertado, porque o pai não tem como te explicar aquilo que é involuntário, mas eu vou te explicar mais ou menos o porquê pode acontecer às vezes de ser involuntário, Eu acho que essa deve ser a né? pergunta, basicamente. Mediunidade atrasada. É uma das coisas que acontece em transes mediúnicos involuntários aos montes aí, por Até, mediunidades chamadas mediunidades até porque aí, atrasadas, assim que né? eles chamam a atenção do médium para dizer, vou buscar, saber o que está acontecendo e Sim, desenvolver, né? sim. Uma das coisas, o pai já cuidou de um caso específico, na verdade, dois casos específicos de pessoas que se conheciam até. Eram pessoas que sempre frequentaram o terreiro, mas não chegavam a vestir um branco. Mas entre elas, entre os delas ali, elas davam aula sobre espiritualidade, incorporavam dentro de casa e eram tidas como mãe de santa. Tô falando isso porque era um casal, tá? E acontecia muitos casos de transes mediúnicos, só que elas não sabiam o que eram transes, tá? Então a gente acaba mexendo com energias que a gente desconhece, e isso acaba ocasionando essa certa oscilação, digamos assim, tá bom? Então o transe mediúnico involuntário ele vai acontecer por inúmeras situações diferentes, e tem aquele também que é um médium que está ali trabalhando, fazendo isso, fazendo aquilo, não dá tempo de chegar numa gira, não dá tempo de fazer isso, precisa de algo urgente, ele é colocado em transe ali, é passada a informação que ele precisa fazer, executar, porque é logo um socorro. E aí são transes involuntários com uma certa necessidade também, tá bom? Mas tem muitos mais outros motivos aí, o pai só deu alguns exemplozinhos aqui. O ebó só pode ser passado por coroados? Não, minha filha, não, não, Nem por não, coroado, não. né? Exatamente. O ebó só pode ser passado pelo guia-chefe, tá bom? Nem mesmo pelos coroados pode ser passado, tá? Ou às vezes um guia de um coroado, ele pode, né, falar sobre a necessidade de um possível ebó, na questão, na consulta ali, etc e tal, mas naturalmente, por ser um guia que está em terra, ele sabe propriamente que a doutrina da casa tem que encaminhar o consulente até o guia-chefe para que aquilo seja melhor encaminhado. Eu acho que, não sei se foi essa ou se foi passado de passar na pessoa. Ah, tá. Vamos a outro exemplo também. Se for os dois, já tá Para respondido, né? passar o ebó, para passar o ebó, no contato do passar. Para montagem do ebó, a pessoa chega e ela vai passar por um ebó, somente os coroados que podem fazer o procedimento em alguém, né? Sim, minha filha, Bojaguaçu dificilmente vai pôr a mão. Confesso eu que, graças a Deus e a todos,
Generosidade. Generosidade da sua avó de santo e do seu avô de santo. O pai, como o Mojaguaçu, chegou a passar alguns ebós, e isso me ajudou muito, sou muito grato a eles e serei muito, muito grato por isso. Mas não é comum não, tá? O mais correto, o mais sensato é um coroado, até por uma questão de estrutura e etc, etc. Tá bom? Continuação da pergunta. Qual seria a função de um ebó passado para um consulente? Filha, a função é para muitos, tá? Vou dar o exemplo de três aqui. Você tem ebó para abertura de caminhos, ebó para descarrego e ebó para pragas, Praga. né? Que não é comum até, né? Não é tão fora de contexto, não, tá? Mas a questão não é, a questão é muito mais em cima da necessidade, tá? Então, assim, se houver a necessidade de algo mais, tá? Então a gente vai passar para um ebó, porque não dá tempo de fazer, de entrar no tratamento, ou de repente precisa de uma solução mais rápida devido ao desgaste, devido ao acelero das coisas, precisa de um ebó para fazer aquela chacoalhada, aquela limpeza maior, e aí dando sequência no tratamento se necessário, tá bom? Então é muito mais em cima da necessidade. Maiara. O que é a Umbanda para o senhor Pai de Santo e a senhora Mãe de Santo? Responde você primeiro. Falou o senhor Pai de Santo primeiro aqui. Vai, É que eu fala. tenho que continuar a sua frase, entendeu? Vou esperar você falar para me continuar falando o que você falou. Eu vou começar a resposta? Vou copiar a resposta do outro. Filha, Cadê? a Umbanda para mim é doutrina, doutrina, doutrina. Eu já falei doutrina, eu vou falar de novo. Doutrina. A Umbanda para mim é isso. A Umbanda para mim, filha, ela entrou na minha vida como algo espetacular e maravilhoso. E com o tempo ela passou a ser muito mais do que isso, passou a fazer parte da minha existência. E graças a Deus, a toda a generosidade de muitos que me acolheram, mais recentemente meu pai e minha mãe de santo, a gente hoje faz um trabalho aqui nessa casa que, sinceramente, faz eu talvez ser um ser humano diferente. Não digo nem melhor e nem pior, sabe, filha? Porque a gente se autoavaliar fica complicado, mas no mínimo diferente. No mínimo diferente. A Umbanda para mim é um caminho, é um norte a ser seguido, é aquilo que a gente precisa. Quando quando eu era criança, né, que eu entrei na Umbanda muito cedo, já na adolescência, mas quando eu era criança eu ficava muito nessa cabeça, como é que é a vida das pessoas? Eu sempre parei para ficar pensando, sei lá, eu sempre fui meio retardado. Então eu ficava pensando assim, né? A pessoa ela sai de casa de manhã para trabalhar, claro que eu como criança não tinha dimensão de todos os afazeres. Então para mim funcionava assim, a pessoa sai de manhã para ir trabalhar, volta de noite para sua casa. E a vida dela segue isso, cria filho e tal, tudo bem, mas é só isso que tem para fazer na vida, não tem mais. Não existe algo maior, não existe um legado, não sei. É só nisso que fica. E a Umbanda em mim exatamente mostra para mim que não é só isso. Não que você fazer o seu trabalho, ir para o seu trabalho, voltar para sua casa, ser digno, etc., seja pouco, muito pelo contrário. Se for bem feito, é mais do que sagrado, é divino. Mas você fazer algo a mais por pessoas que você não conhece, pessoas que, assim como você, minha filha, e os seus irmãos, passam a fazer parte de uma família, que é a nossa família espiritual, e todos aqueles que vêm até nós, aí realmente faz a gente se sentir um pouquinho mais ser humano, tá bom? A Umbanda para mim, né? É, é basicamente um socorro. Boa, segue. Ótimo, chega. É basicamente um socorro, é um pronto-socorro, a Umbanda para mim. Eu cheguei, existe muito aquela história, né? A pessoa entra pelo amor ou pela dor, né? Nunca se entre pela dor, nunca se entra pela dor, é um conselho. Eu cheguei pela dor e fiquei por um tratamento, tive que tratar, passei por esse tratamento. Só que quando criança, eu tinha muitas experiências mediúnicas e não sabia que era experiência. Fui entender só depois de muitos anos no terreiro. Eu tive muitas experiências mediúnicas. Se eu não tivesse me encaminhado numa religião, me concretizado numa religião, graças a Deus a Umbanda hoje, eu talvez ou estaria louca ou teria me matado, ou, enfim, porque eu ouvia coisas, eu sentia coisas, coisas falavam, você joga dessa janela aqui, vai que acontece alguma coisa, esses negócios, né?
Então a Umbanda para mim é um pronto-socorro. Me socorreu. Hoje eu sou enfermeira do pronto-socorro. Eu ainda não me capacito como doutora, graças a Deus, que isso aí deixa para os caras. Hoje eu sou enfermeira desse pronto-socorro. Mas eu fui a paciente um dia. Então eu sei o que é sentir a dor de quem está Eu desamparado. acho que a gente sempre, acho que a gente, é interessante você falar isso porque a gente entra como paciente, passa de repente ministrar uma medicação, ou sei lá, mas volta e meia a gente volta a ser paciente, né? É sempre. E eu acho que quando a gente deixa de ser paciente, a gente deixa de ser um bandista, inclusive, né? Acho que tudo perde o sentido, porque a gente busca, a gente tem uma vida de buscar a Deus. Quando a gente para de buscar a Deus, a gente vai buscar o quê? Não há sentido. Né? Não... E isso, claro, para quem tem para quem professa a fé de alguma forma, nada contra aqueles que não entendem que Deus não existe, muito pelo contrário. Eu não sou contra aquele que não tem religião, eu sou contra aquele que faz o mal ao outro. O problema não é a religião, o problema é o caráter da pessoa, né? Se a gente tem religião hoje em dia é porque a gente tem pecado. Ninguém é perfeito, né? E é sobre isso. A Umbanda entra para mim como, é que nem você falou, disciplina, ordem, né? Te dá caminho. Ela me deu caminho para seguir, porque senão talvez eu não estaria aqui hoje. Então, a Umbanda para mim é tudo e tudo se abrange realmente em tudo. Boa. Próxima pergunta. É que se deixar, a gente vai. É que a gente vai falar de Umbanda, a gente vai buscando, vai lembrando do porquê que a gente entrou, aí começa a apertar o coraçãozinho, né? Vamos lá. Maiara, o que seria a fava de ataré e para que ela é usada na Umbanda? Filhota, a fava de ataré, muito simplesmente te falando, é uma fava. De ataré. Aí, ó. Próximo. O que é fava de ataré, gente? A fava de ataré, minha filha, ela. O pai não vai poder te explicar isso assim no vídeo aqui, tá? Onde ela tirou isso? Quero Mas. saber. Mas basicamente falando, vamos entender assim, tá? A fava ela pode ser usada, tá? Tanto num procedimento de limpeza um pouquinho mais incisivo, como também em algum tipo de consagração, mais ou menos falando aí, tá? Ela é muito, muito importante. Ela não é muito usual, pelo menos aqui não na nossa doutrina, mas ela em algum momento, certamente, você, por exemplo, você como médium, em algum momento irá usá-la. Posso te garantir isso, tá bom? Algum ritual, né? Próximo, pode? O porquê que um herê faz, nenhum Exu desfaz. Por que o que um herê faz, nenhum Exu desfaz? Enfim, quem perguntou? Maiara. Maiara. Maiara, deixa eu te falar. Pra mim, na minha opinião, tá? Na minha opinião. E olha que eu sou apenas um iniciante nesse negócio de sacerdote aí, né? Começando agora. Então, assim, na minha opinião, a magia da Umbanda tá na mão dos herês. Pra mim, tá? Primeiro, o que um herê faz, nenhum Exu desfaz? Vamos trabalhar de uma premissa que um herê é uma entidade de luz. Então, se ele faz o bem, por que um Exu vai desfazer se o Exu também é de luz? Né? Então, o que um baiano faz, o Exu vai desfazer. O baiano faria algo de ruim? Talvez não. Então, o Exu não iria desfazer. Agora, vamos entrar naquele outro dito popular que tudo que as crianças põem a mão, no caso os herês, ou Exu Mirim, outras entidades não conseguem desfazer. Tem uma premissa lá atrás, há muito tempo, que diz assim, quando um herê faz alguma coisa, um trabalho, um Exu Mirim faz um trabalho, e ele precisar desfazer, ele não vai conseguir, porque ele não lembra como foi feito. Então existe toda essa premissa que traz isso a rigor. Eu, particularmente, acredito em partes nessa parte aí sim, tá? Porque são essências infantis que, dependendo ali da arrogância, dos estímulos que o médium teve para agir de uma forma que se trate de humilhação ou algo que realmente tenha agredido de alguma forma psicológica, espiritual ou mental algum do seu semelhante, o herê pode pegar facilmente uma birra ali e descer o aço, digamos assim, tá? Tanto o herê quanto o Exu Mirim. E aí, naturalmente, depois eles não vão conseguir desfazer, segundo essa premissa mais antiga, não vai conseguir desfazer porque são crianças, são entendidos como crianças, criança fez e não sabe como foi feito. Tem essa premissa aí. Tá bom, minha filha?
Na prática você faz assim, ó, você acredita que os herês são capazes de fazer algo e não conseguem desfazer depois? Você avalia com você. Então o que que a gente faz na prática da coisa? A gente procura fazer o nosso melhor. E quando a gente entende, e a gente tem que entender que a gente não consegue fazer o nosso melhor o tempo todo, a gente se contenta em não fazer o ruim para o outro, tá? Porque aí, naturalmente, a gente não vai passar por isso. Beleza? Que vai arriscar, né? Mas o que o Ere faz, nenhuma outra entidade desfaz. É mais ou menos aquele negócio do chinelo, né? Se o meu chinelo tiver virado, A mãe morre. a mãe morre. Boa. Eu sei que não, mas você vai tentar? Eu já cheguei a ameaçar minha mãe. Eu Na minha também, não adolescência. morreu ainda, mas assim, a gente tem medo do perigo, né? Eu quero isso. Se ela não me dá, eu não vou desvirar o chinelo. Você vai tentar, eu não vou Só que eu tentar. tava com o chinelo na mão, o outro tava na mão dela. Ela acertou em mim, eu desvirei os dois. Rapidinho. Então não deu certo, não. Entra nessa, né? Eu não tenho exatamente um porquê, né? Acho que perguntando pra eles, talvez. Mas é basicamente isso. Pra mim, Herê, eles têm ali a magia da Umbanda na mão deles. É porque eu Ah, acho que é o puro, é o. aí pensa assim, mas ele é um espírito, já teve outras passagens, tá, mas a essência é infantil, então ele trabalha com a energia do infantil, da criança. A gente tem a questão da essência, né? Bora. Maiara, o que seria o pó de bálsamo? E para que serviria uma gira? É o Filha, pó de bálsamo. o pó de bálsamo serve para tudo aquilo que o bálsamo serve. Porque qual é a diferença? O pó de urucum, né? O pó de urucum serve para tudo aquilo que o urucum serve, só que ele está em pó, né? Para que que o bálsamo serve? Em termos Espiritualmente falando, né? espiritualmente falando, ele é muito utilizado para calmaria, para limpeza, né? Muito, muito, muito bom para limpeza, tá? Muito, muito bom mesmo. Então vamos supor que o pó de bálsamo seria para limpar melhor, mas categoricamente falando, é a mesma coisa do sândalo, né? Pó de sândalo é a mesma coisa de outros pós que a gente tem por aí, Na tá? verdade, tem uns pó aí que eu uso que eu nem sei para que serve. A gente tem os chamados pós africanos, né? Tem o atim, entre outros pós africanos aí, que é isso, é uma outra pegada, são alguns elementos que são ralados ali, a gente faz, o pai certamente vai ensinar vocês a fazerem no momento adequado, tá bom? No momento adequado da espiritualidade de vocês. Bom, vamos lá, gente. Meus filhos, vamos lá, ó. Aqui, o pai vai fazer, a gente já finalizou as perguntas, tá bom? Obrigado pelas perguntas, foram perguntas realmente muito, muito boas mesmo. Parabenizo a todos, tá bom? O pai vai dar uma resumida mais ou menos aqui na prova para vocês terem um gatilhozinho maior aí, um conteúdozinho aí, para tentar auxiliar de alguma forma na avaliação que vocês terão agora na sexta-feira, tá bom? Ó, os temas que vão cair na prova, só a gente voltando a lembrar aí, né? Ervas, banho, chakras, teologia, magia e feitiço, sonhos e desdobramento, Amansi e Boiburi. Esses são os temas. Beleza? Crianças, o que que acontece? Na primeira prova eu fiz uma pergunta assim, ó, o que foi feito um banho de decocção? Me explique. Na segunda prova não vai ter essa pergunta de explicar, não vai ter ponto de vista, tá? Fiquem muito, muito tranquilos. Mas vai ter coisas realmente conceituais. Eu vou dar um exemplo para você. Nós temos o tema de teologia, correto? Em que cidade foi fundada a Umbanda? É uma pergunta simples, foi uma cidade só que ela foi fundada, tá? Dando um exemplo sobre magia e feitiço. Qual tipo de madeira é mais utilizado no que se refere a feitiços? Por exemplo, tá? No caso da Amansi, cite três ervas que não pode ir no Amansi, por exemplo. Tá bom? Então, assim, não serão perguntas que vocês terão que buscar uma explicação. A primeira avaliação que nós fizemos é o conceito e a explicação. O conceito e a explicação foi do jeito que a gente fez a primeira prova. Para quê? Para vocês apresentarem aquele aprendizado que vocês tiveram, naturalmente vocês explicarem e falarem sobre. A intenção que o pai teve na primeira prova foi de vocês fazerem uso da consulta, né? Vocês poderem olhar livros, olhar isso durante a prova e etc. Por isso que o pai liberou a prova para vocês 48 horas antes da data da entrega da prova, justamente para vocês ficarem muito à vontade,
Mas o pai sentiu e o pai viu, naturalmente, que muitos de vocês só copiaram o que vocês viram e não pararam para interpretar, não pararam para avaliar qual é o sentido daquilo que vocês leram e colocaram sobre suas palavras. Então, assim, no caso dessa prova, vocês não precisarão fazer esse trabalho todo, tá bom? Não será necessário fazer esse trabalho de interpretação. Mas fiquem atentos com os temas: erva, banho, chakras, teologia, magia e feitiço, sonho em desdobramento, amanceba e buri. O pai não vai perguntar nada assim de totalmente complicado. O pai vai sempre. Todas as perguntas que o pai faz em avaliações são sempre aquelas coisas que estão no nosso dia a dia, tá bom? Eu aconselho a vocês, mesmo, a estudarem sobre o nosso desenvolvimento. Dessa vez eu não aconselho vocês irem para o Google ou irem para algum livro que esteja um pouco fora daquilo que a gente exerce aqui no nosso dia a dia. Vocês podem buscar na cabeça de vocês o que sobre ervas banho. O que a gente faz durante as giras, o desenvolvimento relacionado a ervas banho. O que a gente faz sobre chakras, o que a gente faz sobre a teologia, o que tem a ver a teologia, a história da teologia, por que se acreditar na Umbanda, em a existência de Deus na Umbanda, a força de Deus na Umbanda, em coisas do tipo, no nosso dia a dia, na nossa prática, na nossa doutrina, na nossa realidade, no nosso ponto de vista, tá? Então vão mais ou menos em cima dessa pegada assim que o pai vai fazer isso, tá? Obviamente que quem tem apostila ou quem já leu a apostila tem aí um conteúdo, vai estar mais bem preparado, mas naturalmente o pai vai fazer perguntas que elas estão envoltos aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, tá bom? Para quem tem a primeira apostila, se vocês lembram, algo próximo lá do cronograma da gira, tá? Uma outra coisa importante, agradecendo novamente a paciência de todos vocês, não só de todos vocês aqui presentes, mas de todos vocês aí que vão acompanhar esse vídeo, e falar, gente, deixar muito bem claro, todas as respostas que nós fizemos aqui, todas as respostas, por mais que existe todo um embasamento espiritual, por mais que existe toda uma estrutura para que a gente possa chegar aqui e tentar dar luz a dúvidas e respostas, ainda assim existe o nosso ponto de vista, tá? Como o pai sempre fala, se você fizer uma pergunta para 10 pais santos diferentes, você vai ter 10 respostas diferentes, porque você vai ter 10 pessoas diferentes respondendo a mesma pergunta. Ah, mas qual que está errada, qual que está certa? Ambas estão corretas. E ambas podem ser que estejam erradas, depende da sua interpretação. Obviamente que quando a gente fala de conceitos, a gente precisa analisar, estudar e avaliar tudo aquilo que a gente está estudando para poder ter um certo valia, para que a gente possa passar esse conhecimento à frente. Mas passa sempre pelo nosso ponto de vista. Então, a forma que a gente entende que algumas coisas funcionam, que algumas energias se interagem, é porque nós aprendemos assim, nós praticamos assim, e certamente falando em cima dessa nossa limitação, a gente consegue fazer o que nós fazemos hoje. Fazemos o nosso melhor, enquanto não podemos fazer melhor ainda. Se a minha mãe de santo, se a nossa mãe de santo, o nosso pai de santo fosse fazer a mesma coisa que nós, naturalmente, talvez teríamos respostas muito mais com profundidades, eu com muito mais recursos técnicos e conhecimentos. Se você for perguntar para outros 10 pais de santos, aconteceria a mesma coisa ou não. Mas o que é fato é que, se Deus quiser nos permitir, daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, a gente teremos respostas com muito mais profundidade da nossa parte aqui, tá bom? Então lembre-se sempre, tudo passa da nossa opinião. Por que o pai está falando isso novamente? Porque é a forma que você entende como as coisas acontecem, principalmente sobre os temas que cairão na prova, que vai fazer você ir bem nessa prova ou não, tá bom? Paz, Xalá, abençoe a todos, uma boa noite. Boa Obrigado, gente. noite.